Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Olha o cabelo de Spook, aqueles cabelos old money, né, que eles chamam, que é tudo pra trás. Eu não sei se eu deixo crescer ou eu corto, ou eu faço um moicano. Eu sempre gosto de brincar, às vezes eu deixo o bigode crescer assim, parece aqueles texanos. É só uma brincadeira, né? A gente vai ficando velho e vai tendo o direito da senilidade. Mas vamos lá, hoje nós temos um depoimento e eu acho que é importante você sentar e escutar aquilo que eu tenho a lhe dizer. Porque é importante. É sério o que a gente vai falar, quer dizer, o que eu vou falar a partir de agora, por quê? Durante muitos anos nessa indústria vital, eu me deparei com diversas situações curiosas, algumas situações mais complicadas, outras situações mais divertidas, e eu fui aprendendo, observando a casa das pessoas, seja por meio das análises, ou mesmo indo à casa das pessoas, o que hoje não acontece mais, porque eu passei por algumas situações em que foram complicadas, pessoas que ficaram 5 horas me explorando dentro de suas casas para não pagar absolutamente nada, porque claramente quando eu vou presencial na casa das pessoas, eu troco pelo uso de direito de imagem da publicação do vídeo no canal. E essas pessoas depois pediram para retirada dos vídeos quando eu comecei a sofrer ataques de canalhas da internet. Então eu perdi 5 horas da minha vida na casa de uma pessoa para não ter absolutamente nada em troca. Nem financeiramente, nem o vídeo do canal. Segundo, porque teve gente que me trancou em suas casas, mesmo, passou a chave, botou a chave no bolso e falou, você sai daqui somente quando você me explicar tudo aquilo que eu quero saber. Quase chamei a polícia. E o terceiro foi quase sofrer uma tentativa de assalto dentro de uma comunidade no Jabaquara. Depois disso, eu nunca mais fui na casa das pessoas, porque eu também não sou mais idiota. Tudo que eu posso fazer à distância, e aí eu não corro riscos desnecessários. O que eu vou ler para vocês é um depoimento que foi feito por meio de um tratamento à distância, ou seja, uma limpeza de casas à distância, que pessoas inteligentes contratam serviços inteligentes. Burros são aqueles que ficam, então, relinchando na internet, me atacando e vendendo anabolizante para crianças e adolescentes. E esses são burros. Pessoas inteligentes contratam meu serviço e me desafiam dizendo, tá aqui o dinheiro, eu quero ver a análise da minha casa, que é onde, então, as pessoas me criticaram. Como pode fazer essa análise? Paga para ver. Muito bem. Paulo. Vou chamar essa pessoa de Paulo, tá? Paulo contratou o serviço de limpeza de casa e análise da casa dele. Eu descrevi os cômodos e descrevi todas as energias dos quartos que realmente as pessoas dormiam, habitavam, tá? Então, no início do vídeo, durante a gravação do primeiro cômodo, temos a presença de um obsessor entre a cama e a janela. Praticamente à frente do móvel branco encostado na parede. E esse tipo de obsessor é uma figura bem rara de se ver por aí, sendo mesmo um rapaz jovem, de corpo todo curvado, com o corpo de energia completamente lodoso. Quando as pessoas falecem, elas vão plasmar as emoções e os seus pensamentos, bem como tudo aquilo que elas foram em vida, carregando consigo seus vícios. Vícios de álcool, drogas e tudo mais. O corpo de vibração deles é o vício, ok? Então, esse tipo de obsessor, ele está ligado à maldade. Puramente a vontade de fazer o mal e afetar fisicamente a pessoa que dorme nesse quarto. A ação dele, primeiro, vai ser por dores físicas, atrofiando a pessoa. Problemas de articulação, problemas musculares, como se ele fizesse com que as articulações enrijecessem, levando a problemas ósseos e musculares. Quando eu olho, observo a consciência de um falecido, ou seja, de um obsessor, de um espírito na casa das pessoas, ele traça uma vibração. Essa vibração ela é percebida não pelo meu olho, mas por todo um conjunto, um aparato. O primeiro aparato que as pessoas têm é, quando você entra numa casa de uma pessoa, você fala, puta, não me sinto bem aqui. O que predetermina isso? A sua sensibilidade, é como se o seu sentido aranha falasse, tem algo que me incomoda aqui. Isso já é a primeira percepção. A segunda percepção é uma consciência na qual você começa a explorar os ambientes buscando as diferenças
do que pode estar ou não causando o mal ali, ou te causando uma sensação ruim. Essa percepção se dá por um fenômeno da elasticidade da consciência. Isso tudo é visto dentro do budismo, principalmente do budismo Gelupa, onde existe sim livros que tratam sobre essa temática. Porém, eles somente são aplicados aos alunos que seguem o budismo tibetano. Cristão faz isso? Não. Espírita faz isso? Não. Judeu faz isso? Não. Somente o budismo tibetano, ele trata sobre essa temática. Quando a gente sai do quarto, então, a gente vai para a cozinha, onde tem a presença de um obsessor à frente de um balde que estava no chão. Esse obsessor é uma mulher com cerca de 50 a 60 anos de idade, com traços bem raivosos, ou seja, um obsessor feminino de raiva e ódio pelas pessoas da casa. Eu passei por isso algumas vezes quando me mudei de residência. Quando eu adentrei na casa dos outros, literalmente, né, porque eu sempre morei de aluguel, eu não tive pressuposto de comprar uma casa. Ainda não. Por quê? Porque, primeiro que tem que achar a casa correta, tem que achar o lugar correto, e as minhas mudanças são sempre muito rápidas. Por quê? Porque o proprietário chega para mim e fala, putz, recebi uma oferta pelo apartamento. E aí eu tive que me mudar. Na última aconteceu exatamente isso. Me mudei só porque o cara chegou para mim e falou, eu recebi uma oferta pelo apartamento e eu vou vender. Então eu falei, ok. Tive 30 dias para sair rápido da unidade. Em alguns lugares que eu mesmo fui morar, me deparei com pessoas que faleceram nos ambientes. E geralmente, mulheres cuidam mais da casa, zelam mais pelo ambiente, têm mais apreço pelo lugar. E elas passam, então, a estranhar, à medida em que outras pessoas adentram o ambiente, o comportamento da consciência das mulheres começa a agir de uma maneira mais raivosa. E ela considera, obviamente, como uma invasão, porque ela não sabe que ela morreu. Ou, muitas vezes, ela não quer pessoas estranhas tomando conta desse apartamento, dessa casa. Eu mesmo já encaminhei falecidos de terceiros para que eu pudesse dormir tranquilamente. E isso aconteceu. Então, o tal ser pode ter sido até mesmo um membro de da família que morreu e passou a se tornar uma figura que acompanha os moradores da casa, afetando de maneira negativa. A sua ação passa a ser tanto no corpo físico, podendo levar a acidentes, quedas, batidas e emocionalmente. Afeta diretamente toda a região do peito da pessoa, causando problemas respiratórios e palpitação no peito. Por quê? Porque o ataque desse ser vem pela frente. Na hora que ela vem pela frente, ela vai golpear você pelo estômago. A ação do estômago, ela tem uma ação não somente física, mas você começa a ter problemas emocionais. Veja, a somatização, por exemplo, de transtornos do indivíduo é no estômago. Aonde ele vai sentir mais a dor é no estômago e no sistema respiratório. É onde acontece a maioria das doenças psicossomáticas, como vistas até por Freud em suas pesquisas. Hoje eu sou um psicanalista. No quarto seguinte, temos formas de pensamento, tanto de um obsessor que está de pé no canto esquerdo da janela, entre a cama e o armário, e essas formas de pensamento estão acima das duas camas. É curioso por quê? Porque quando as pessoas deitam no travesseiro, elas projetam muitos pensamentos. Tem gente que fica no celular até pegar no sono e tem gente que reflete sobre as condições da vida. Ao refletir sobre as condições da vida, começa às vezes a criar percepções, devaneios, situações conflitantes, fica pensando nos erros que fez ou nas situações, no trabalho de amanhã, e ele cria essas formas de pensamento que ficam no quarto, geralmente a 1 metro da cama e podendo ficar até no teto. Você pode ver que sempre tem lugares na casa que você se sente desconfortável ou lugares onde você desabafa. Ali fica complicado porque concentra formas de pensamento em que incentivam cada vez mais você a desabafar ou a chorar. Existe a forma de pensamento criada do ambiente que te causa, então, o vício. Tem formas de pensamento, por exemplo, da masturbação, em que no mesmo horário você sente a vontade de fazer o ato. Ou no mesmo lugar que você sente a vontade de se masturbar. Porque além de ser uma forma de pensamento metódica de horário, também é de local. Isso mais para os meninos, né? Muito bem.
A maioria, então, dessas formas, advindos do sistema nervoso, ou seja, mentes agitadas, conturbadas, com hiperatividade. E esse tipo de energia é muito visto junto a crianças. O obsessor que está próximo à janela age sobre pessoas que dormem nesse quarto, sendo uma enorme névoa que paira sobre as pessoas, causando falta de ar e pesadelos, medo de dormir sozinho ou no escuro. Existem certos obsessores que eles plasmam como se fosse uma névoa. Geralmente, obsessores de inveja que não possuem forma, eles plasmam dessa maneira. Existem seres que são mais covardes, que plasmam dessa maneira para que as pessoas não os identifiquem. E aí, claramente, dificilmente escapa do meu crivo. Por quê? Porque eu fico analisando a casa e eu fico jogando várias texturas para poder verificar o que acontece. Então, são várias camadas de percepções, não somente visual, mas também são várias etapas de projeção da consciência que é feito para poder identificar todos os tipos de seres. Alguns que são só a passeio, que entram e não fazem nada, e outros que entram e causam estragos. Então, esse tipo de ser, quando acostuma com essa energia, passam a ter problemas respiratórios na garganta com maior frequência, porque ele começa a sufocar a pessoa. No quarto seguinte, o qual apresenta uma cômoda no canto direito, temos um obsessor bem pequeno que plasma sobre a cômoda e age diretamente sobre o sistema nervoso de quem dorme nesse ambiente. Se for uma mulher mais velha, sua ação passará diretamente causando um envelhecimento mais precoce sobre o cérebro, causando cansaço mental maior, esquecimento, irritabilidade com o passar do tempo. Existem certos obsessores que eles são obsessores de energia mental. Esses obsessores de energia mental, eles são pequenos, eles não são grandes, curioso isso. E eles têm por propositura afetar todo o sistema nervoso da pessoa e causar um envelhecimento maior sobre o cérebro, causando, então, as doenças de pessoas de idade, que é o esquecimento, Alzheimer, todos os problemas mentais que uma pessoa mais velha possa vir a ter. Ele age sobre o envelhecimento precoce. Certas enfermidades podem passar a surgir com o tempo, todas relacionadas ao cérebro. E no último quarto, tem uma cama rente ao armário, onde existem formas de pensamento bem fortes, junto a esse lado direito, perto da janela. Tais formas de pensamento estão atreladas aos conflitos emocionais e problemas físicos de quem dorme nesse canto. O que se observa são desgastes enormes junto às pessoas que dormem nesse quarto, tanto de problemas relacionados ao sistema nervoso, cardíaco, renais e hipertensão. Emocionalmente, existem mágoas, frustrações, situações conflitantes que ficaram guardadas e foram somatizadas em tais enfermidades físicas, que acabaram por punir e castigar a pessoa. E aí veio o feedback, tá? Ele está em PDF, está aqui comigo, está aberto. Feedback, Rodrigo. Quero primeiramente agradecer pela sua disposição em nos ajudar. Sobre o primeiro quarto, esse quarto é o meu. Isso explica muito as experiências que tive durante a noite, prestes a adormecer, e quando já estava dormindo. Teve dias que já sentir como se alguém tentasse me puxar com força para fora da cama. Já senti um impacto forte quando estava adormecendo. Senti uma vez, numa noite, o clima, a energia do quarto pesar sobre mim, um ódio, uma raiva muito grande sobre mim. Chegava a apertar a região do meu peito. Que coisa, né? Essa experiência estava passando por um conflito com a minha família, com a minha ex e a família dela. Tinha muitos pesadelos que eu ou fazia maldade com alguém ou alguém fazia maldade comigo. Curioso, é a energia da maldade. Confesso que fiquei assustada do porquê esse estaria comigo ali. Refletir bastante sobre se foi eu mesmo que atraí ou projetado por alguém. Enfim, já foi embora e isso me alivia. Sobre a cozinha, Rodrigo, minha mãe teve uma queda grave na cozinha 2 semanas antes do procedimento, no qual ela machucou a região da costela, ficou inchado e roxo. Estava até com dificuldades de andar e fazer alguns movimentos do cotidiano dela. Já presenciei ela quase cair várias vezes, mas ela se segurava em algo. Isso sempre acontece só com ela. Ela é a única mulher da casa. Procure informações com a família de quem poderia ser e quem nesta faixa teria falecido na família, mas não consegui identificar. Foi o que eu falei, de uma senhora que tinha raiva da família e que agiria contra os indivíduos da casa.
Sobre o último quarto, é onde minha mãe dorme. Ela realmente guarda muitas mágoas e frustrações de experiências amorosas e da família, que já aconteceu há bastante tempo. Ela vive falando sobre isso com as pessoas que vêm aqui em casa. Ela vive nesse ciclo e não supera. Ela mesmo já falou que não perdoa certas pessoas nunca. Ela tem esses problemas mesmo, renais e cardíacos. Que coisa! No budismo existe um texto que fala que nós temos mais de 400 enfermidades. Então ela tem renais e cardíacos, como eu falei. Dentre mais de 400 enfermidades. Aqui em casa, vivia tendo muitas brigas e discussões bestas. Eu percebi que quando eu chegava em casa, eu era outra pessoa completamente diferente, mal-humorada. Não queria conversar com ninguém, vivia me estressando com as pessoas daqui de casa, mesmo elas fazendo algo. Essa sensação de pós-limpeza é incrível, mais claridade no ambiente, me sentir mais leve, livre também, sem algo que me limitava. Não sei explicar. É a segunda vez que eu peço a limpeza com o Senhor e não me arrependo. Ajuda bastante. E ainda teve mais um e-mail. Vamos lá. Não faça isso. Estou aumentando o PDF de tamanho. Olá, Spook. Quero complementar uma informação sobre meu feedback. Hoje, no dia 1º de fevereiro de 2025, fiz uma consulta de Búzios e foi falado que fizeram uma demanda para me fazer o mal. Lembrei da sua análise que fez no meu quarto, que o senhor relatou que viu um obsessor de maldade no meu quarto. Agora faz sentido e confirmou que o seu trabalho é real. Obrigado pela ajuda, em breve procurarei o senhor para outras limpezas. Tá? Paulo é assinado o e-mail. Sabe, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu já trabalhava no mercado financeiro e eu fazia esse tipo de coisa. Ajudava pessoas. Busquei sempre direcionar o meu tempo livre, que eu poderia estar, sei lá, roubando, matando, traficando. Eu estou brincando, mas assim, podia estar direcionando o meu tempo livre para qualquer outra coisa da minha vida. E eu direcionava o meu tempo livre para aprender, para me especializar e para poder ajudar as pessoas. Eu trouxe isso para a internet para que as pessoas pudessem descobrir que existem outras possibilidades e sair claramente do escopo de pessoas que são pais de santo desqualificados da internet e que vendem esses trabalhos de amarração, de destruição, de morte e tudo mais. Mostrar que existe algo que as pessoas realmente tornam palpável. Fui atacado, fui ofendido, fui menosprezado. Por quem? Por pessoas que consomem maconha na internet, fazem vídeo fumando maconha. Por um cara que faz tráfico de drogas, ou seja, vende, comercializa esteroides anabolizantes em suas redes sociais e que tem agora uma queixa-crime com ele no DENARC. Sabe? Pessoas que vendem pseudociência para ver quem está mentindo, quem não está mentindo e passam a me atacar na internet, me imputando doenças sem ter capacidade ou competência para isso. Então, assim, você percebe como as pessoas elas são canalhas e nunca contrataram o meu serviço, nunca contrataram tudo aquilo que eu ofereço, nunca me chamaram para suas casas, nunca me desafiaram para ir aonde eles moram. Fala, Rodrigo, eu sou influencer tal, gostaria que você viesse na minha casa e que me mostrasse aquilo que você faz. Não existe isso. O que existe é o escárnio, o desmerecimento, tentar menosprezar um indivíduo que tem 49 anos de idade com 50, 60 pós-graduações acumuladas, que eu pertenço a uma das religiões mais antigas do mundo, de 2007, que caiu na minha mão em 2007, tá? Sendo que ela pertence ao mundo há 4 mil, 5 mil, 6 mil anos atrás. Então, assim, eu estou desde 2007 no budismo, aprendendo e desenvolvendo toda essa técnica, todas essas habilidades, esse conhecimento. E eu nunca falei que isso era um dom, nunca falei que isso aqui era mediunidade, nunca falei que isso aqui era simplesmente para pessoas que fossem selecionadas ou escolhidas por Deus. Sempre falei que tudo isso aqui é um conhecimento que você somente vai adquirir no budismo. Adentra o budismo tibetano, torne-se praticante do budismo, você vai escutar a história de pessoas que fazem a mesma coisa, pessoas que realmente têm essas habilidades e você pode desenvolver ao longo de 10 anos de estudo. Nunca
disse que isso é uma habilidade no sentido de é um dom meu e que eu adquiri. Não. Isso aqui é algo acessível a toda e qualquer pessoa que vá buscar o budismo tibetano Vajrayana, seja qualquer uma das 4 famílias, 5 famílias, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mais 2, 3 famílias só, que trabalham com essas técnicas e que vocês podem aprender. A única coisa é tempo. 10 anos, no mínimo, para vocês aprenderem isso. Entende? E mesmo assim, eu sou colocado como um charlatão, como mentiroso, como estelionatário, como não sei o quê. E aí, quando eu entro com um processo judicial, a pessoa chora na frente do juiz, chora na frente do delegado, faz um escárnio público, toma o processo, perde o processo e mesmo assim não pede desculpas, não se redime, não fala que está errado, nada. E eu sou cancelado da internet. Porque eu descobri que criança não tem dinheiro para contratar sessões. Então, como criança não tem dinheiro para contratar sessões, e a maioria desses canais, eles vivem explorando as crianças, eles não têm como comprovar, como o Paulo comprovou, como outras pessoas comprovaram, como todo mundo aqui contrata, inclusive médicos me trazem pacientes, que o que eu falo é real. É muito triste isso. Mas eu agradeço, Paulo, está assinado como Paulo, tá? Eu agradeço, Paulo, agradeço as pessoas que me desafiaram por meio da análise de casos, me desafiaram por meio, realmente, daquilo que eu me predisponho a fazer para poder ajudá-los. Eu sempre falei, quer me desafiar? Paga a análise da tua casa. Paga só a análise, entendeu? Teve gente que só pagou a análise. Não pagou limpeza, não pagou tratamento, só pagou a análise. E vai receber a análise. Vai receber. Tá? Então é isso. Eu agradeço de coração ao Paulo, agradeço a todas as pessoas que me desafiaram, a todas as pessoas que pagaram para ver se eu sou verdadeiro ou não, pagaram realmente para me desafiar e hoje escreve no box se é verdade ou não. Então, você escolhe que lado você quer. O lado em que as pessoas inteligentes pagam para ver e você pode pagar para ver, ou o lado que faz o escarnecimento junto à minha pessoa e mediante o escarnecimento pode incorrer a um processo. É isso. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito pé no chão, sou acessível, o valor que é cobrado é extremamente acessível a qualquer pessoa, extremamente acessível, tá? É mais barato que o jogo da Steam, mas é isso. Então é isso, agradeço de coração, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui é o Rodrigo. Todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa então complementar a medicina, não substituir, complementar junto aos tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.